aí das leis de Newton, certo? Então, o assunto da minha prova de física, né, ele vai ficar em torno da parte das leis de Newton, somente. E aí, prova bem fácil. Creio que todo mundo vai conseguir se bem. Ei, professor, me fala qual é o capítulo e o modo. É o capítulo 2, Alan, do módulo 2, O 1 e o capítulo 2. 5. Peraí, Ele, capítulo 1 e 2 do módulo 1? não, eu já estou no módulo 2, capítulo 5. Tá, bom. Certo? Hoje, então, para a gente fazer aqui nossa revisão, estamos aqui na parte de aplicações das leis de Newton, né? Então, ó, lembrando, os tipos de força que a gente já trabalhou, né, nas aulas anteriores, né? Nós falamos da força-peso, né? Nós falamos da força normal, da força elástica, da força de atrito estático e cinético, né? Ou também chamado de atrito dinâmico. E quando a gente falou do movimento circular, a gente falou da força centrípeta e da centrífuga. E a força de tensão, que é aquela força lá transmitida em uma corda. Vamos aqui falar um pouco sobre cada força, né? Por exemplo, a força peso, a gente falou que é a força de atração entre a Terra e os objetos, né? E eu calculo o peso aí multiplicando aí a massa vezes a gravidade. Lembrando que peso, por ser uma força, né? Ele é medido aí em newtons, né? E aí a gente calcula o peso multiplicando a massa do corpo, que é medida em quilos, quilogramas, vezes a gravidade da Terra, que geralmente é 9,8, geralmente, mas dependendo da questão, eu posso estar colocando ela como 10. Se a questão diz que é 10, aí vocês usam 10. Se a questão diz que é 9,8, vocês usam 9,8. Então, por exemplo, a Lua, né? Na Lua a gente é 6 vezes mais leve. A gravidade 6 na vezes Lua mais leve do que na Terra. é 1,6 só. Né? A gravidade da Lua é muito menor do que a da Terra, né? Terra. E aí, Ô, ó, professor, oi. me explica uma coisa. Lembra da época, sabe, lembra 65 milhões de anos atrás, quando o meteoro estava prestes a colidir com a Terra, extinguiu os dinossauros? Uhum. Pelo que eu me lembro, a Lua estava perto do cometa, ou seja, a gravidade dela não deveria ter atraído aquele meteorito? Não, porque a gravidade da Lua é infinitamente inferior, muito inferior à da Terra. Eu Não sei, tinha mas ele como a chegou Lua. num ritmo muito, digamos assim, baixo, ou seja, deveria ter atraído ele. Pois é, mas não tem como, porque a Terra tem uma Pois é, atração né? muito maior. Pois é, né? Não seria possível. Quem atrai muitos cometas para si é Júpiter, né? Júpiter, ele é responsável por atrair a maior parte dos cometas aí que viajam aí pelo espaço, né? Se a, Ele se a atrai. gravidade da Terra, peraí, se a gravidade da Terra é 9,8 e Marte, a gravidade é 3,7, Uhum. então, ela é mais. Então quer dizer que Marte, mesmo sendo um planeta grande, é mais leve, né? Mas ele não é tão grande assim, não. Ele é menor do que a Terra. É? É sim. Acho que eu me confundi. Júpiter, ó, é 25, É ó. o maior Júpiter é planeta enorme. do sistema solar por causa do seu tamanho. E a gravidade dele é 25,9. Ou seja, o ser humano não iria conseguir sobreviver ali. Pois é. Mas
o ser humano conseguiria sobreviver, digamos assim, talvez por um tempinho, É, Saturno ou Plutão, mesmo Plutão o- sendo retirado do. mas na verdade, Alan, é porque esses planetas eles são muito grandes, mas eles têm muito mais gases. Saturno tem muitos gases. Ele quase não tem assim. A maior parte do tamanho de Saturno é só nuvem e poeira, girando em torno E a maior dele. parte de Júpiter tem, digamos assim, relâmpagos e trovões e tempestades. Sem falar que a gravidade é pesada demais. Pois é. Então a gravidade, né, dos planetas ela muda. Por exemplo, quando eu estou mais alto, né, eu fico com a gravidade, por exemplo, a 8.000 quilômetros de altura, ó, a gravidade da Terra já é quase zero, 1,93. Quanto mais distante eu Professor, estou da Terra, menor a gravidade. Diga. só uma perguntinha. Por acaso, Sua Senhora, todos os outros planetas, como a Terra, por acaso ficam em rotação? Sim, em torno do Sol. Então, é possível o ser humano fazer colonizar a vida em Marte? Não por causa do solo infértil e porque Marte não tem atmosfera. Aí seria impossível, a não ser que levasse bastante oxigênio ou então se inventasse alguma forma de produzir oxigênio lá em Marte, que é o que acontece, por exemplo, naquele filme lá do Perdido em Marte, né? Ele tem uma criação de plantas dentro de uma estufa, né, para poder ter oxigênio lá para ele respirar. Porque, e assim, ao mesmo tempo é muito inseguro você viver em Marte, porque Marte, o solo de Marte tem uma poeira tão fina que ela é muito respirável. E se os caras criassem tipo uma colônia lá dentro, era capaz deles morrer de problemas respiratórios também. Não duraria muito tempo um ser humano vivendo em Marte. Então, ó, aí nós temos aí a força normal, né? Que a força normal, ela é uma força que surge a partir da compressão de um corpo sobre outro, né? Se eu empurro uma parede, né? Tem uma força de reação, essa força é chamada de normal. Quando um copo está numa mesa, o peso do copo é para baixo e a normal reage para cima, né? Com a mesma intensidade. Ó. Aí nós temos aí a força elástica, que, que ela existe exatamente aí para, por exemplo, uma mola, né? Uma mola, ao ser esticada, ela deforma uma certa distância. E essa deformação vezes a constante da mola vai me dar o valor da força elástica. Lembrando que essa constante da mola ela é determinada de acordo com a dureza dessa mola. Se for uma mola de plástico, a constante elástica é baixa. Se for uma mola de ferro, é alta. Se for uma mola de caminhão, por exemplo, mola de caminhão é muito dura. A constante elástica de uma mola de caminhão é altíssima. Né? Então, tudo depende da dureza da mola. Vai determinar esse valor de K. Não tem como eu dizer que K é tanto. Não. K vai depender do material que é feita a mola. Aí é só multiplicar K vezes X, X tem que estar em metros, ó, vezes K. Eu vou achar o valor da força elástica aí em newtons, né? Aí nós temos a força de tensão, que ela é a força transmitida em uma corda ou em uma linha, né? A força de tensão está aqui, está aqui, está aqui. Não existe uma fórmula exata para a força de tensão. Ela é igual à força que está puxando ela, né? Pelo princípio da ação e reação. Né? Então, se eu tenho esse corpo aqui, por exemplo, sendo pendurado nessa corda, né? Se o peso dele aqui é 20, a força-peso é 200, então a tensão é 200 também, que está sendo transmitida aí nessa corda. Né? Então, tudo depende da situação aí. Aí nós temos também a força de atrito estático,
que surge quando um objeto está parado sobre uma superfície com atrito. Por exemplo, essas esteiras aqui, elas têm atrito. Para quê? Para que o corpo seja levado sem que ele deslize. Ó. Ou até mesmo quando você tenta empurrar uma caixa no chão, você exerce uma força de atrito. O chão exerce uma força de atrito, por isso que é difícil arrastar objetos. Se o chão for liso, aí é mais fácil. Se o chão for mais rugoso, né? Aí é mais difícil. Tudo depende aí do material, da propriedade do chão aí. Então, quanto mais rugoso for o chão, maior o meu coeficiente de atrito. Né? O coeficiente de atrito que é representado por essa fórmulazinha aqui, né? Esse micro aqui. Né? O coeficiente de atrito vezes a normal, né? Que a normal de uma superfície plana ela é igual ao peso, né? Então, por exemplo, ó, vocês já se perguntaram por que nas escadas tem esses negocinho preto aqui? Hein, galera? Oi? A pessoa não escorregar. É para a pessoa não escorregar, exatamente, é antiderrapante. Né? Em uma eventualidade, chuva ou molhado, né? A pessoa sobe a escada, não escorregar e cair, né? Então, bota essas borrachas aqui, ó, para evitar. Então, ó, nós temos a força de atrito cinético e a estático. Estático é quando o corpo está parado. E cinético é quando o corpo está em movimento, né? Se o corpo está deslizando em uma superfície, o atrito que está atuando sobre ele é o atrito dinâmico. E a fórmula é a mesma. Coeficiente vezes a normal, né? Então, ó, cada material possui um coeficiente de atrito diferente. Ó. Lembrando que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor que o estático. Por quê? Porque quando o corpo está parado, as moléculas meio que vão se entramelando. E aí, para colocar em movimento, aí elas se rompem esse entramelado. E aí elas, em movimento, elas não conseguem se prender muito umas às outras. Por isso que o atrito dinâmico ele é menor que o estático. Em todos os casos, o atrito dinâmico é menor. A não ser que seja, por exemplo, esse antiaderente aqui. A borracha, né, é diferente. Então, tudo depende. Vocês sabiam que o pneu do carro, ó, ele tem essas coisinhas aqui, esses espaçozinhos aqui, ó. É exatamente para aumentar a aderência com o asfalto e aumentar o atrito, né? Quando o pneu roda e, por exemplo, pressiona a água entre o asfalto e a borracha, fazendo a água entrar pelos sucos, evitando que o pneu boie. Ó. Se o pneu do carro fosse muito liso e o carro passasse numa lama, né? O carro ia derrapar, ia rodar. Ó. Mas mesmo assim, se o carro está em muita velocidade, ele acaba boiando nessas poças de água. E aí acontece um fenômeno que a gente chama de aquaplanagem. E aí o carro acaba derrapando, né? E sofrendo aí acidentes. Então, por isso que não é muito bom passar muito rápido em poças d'água, né? Aí a força centrípeta, que é a força que permite, por exemplo, fazer esse movimento aqui, ou o carro fazer uma curva, né? Ou eu girar um corpo, né? É a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né? Mas ela é medida em newtons, né? É assim que eu calculo aí a minha força centrípeta. E a centrífuga é o contrário da centrípeta. Né? A centrífuga ela vai jogando o corpo para fora. Quem já andou nesse parque aqui é horrível, né? A máquina de lavar, ela gira muito rápido para poder secar a roupa, né? Centrifugar, né? Quando você bota para lavar, tem que lavar e centrifugar. Por quê? Porque é a força centrífuga, né? E é isso aí. E aí, galera, outra coisa que eu queria revisar com vocês era a respeito das leis de Você lembra das leis de Newton? Vai cair bastante aí na nossa prova, né? É certeza, né? As provas é semana que vem, né? Vocês estão sabendo, né? Hein, galera?
Por exemplo, né, a primeira lei de Newton, né? Qual o nome dela mesmo? Acho que Da inércia. lei Isso, magnésia. a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Hein? O que nós Tipo sabemos da assim, lei da inércia? que, tipo, se um corpo ele estiver parado, ele tende a ficar ali em repouso. Mas se E ele, tipo, mas se ele ele, está em movimento, né? Ele tende a permanecer em movimento. Lembrando que é movimento uniforme, né? Está com velocidade constante. O que a gente entende? Que na primeira lei de Newton, a força resultante é igual a zero, né? Ah, Nicole, meus parabéns aí pelos seus 15 anos aí, atrasado aí, mas obrigada. parabéns. Então, a força resultante é zero. O corpo pode estar com velocidade constante ou ele pode estar parado, né? A primeira lei de Newton é chamada aí de inércia, né? Inclusive, é por causa da inércia que nós temos que usar cintos de segurança, né? Nos carros para evitar aí acidentes. Beleza? Então, tudo isso que vocês precisam saber sobre a primeira lei de Newton. E a segunda lei de Newton é chamada de quê? A segunda lei de Newton, nós chamamos ela de dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica. E o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, ela fala que todo um corpo, né, ao sofrer a ação de uma força, consequentemente ele adquire uma aceleração. Então vocês vão lembrar dessa fórmula. Desde que falar a segunda lei de Newton, vocês vão lembrar que força resultante é massa vezes aceleração. E que um corpo, ao sofrer a ação de uma força, a consequência é que ele adquire aí uma aceleração, né? É o princípio básico da dinâmica. E é isso que é a segunda lei de Newton. Então, na segunda lei de Newton, nós temos que a aceleração ela pode ser maior que zero ou a minha aceleração ela pode ser menor que zero. Vai depender se o corpo está acelerando ou se ele está reduzindo a velocidade. Se eu uso uma força para parar um corpo, eu estou com aceleração negativa. Se eu uso uma força para empurrar um corpo, ele tem aceleração positiva. O movimento acelerado, movimento retardado. Isso é o que caracteriza aí a segunda lei de Newton, né? E aí, galera? E por último, nós temos aí a terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei de Newton mesmo, vocês lembram? Ação e reação. Isso, mais famosa, né? É a lei da ação e reação.
que é que diz a ação e reação? Hein, galera? A ação e reação diz que se eu tenho aqui, por exemplo, uma parede, né? E eu exerço aqui uma força F, essa parede me responde com uma força de mesma intensidade, só que de sentido contrário, né? Ou seja, F é igual a F', né? Ou, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui no chão, né? Eu tenho aqui o peso e a reação ao peso eu tenho a normal, em que o peso é igual a normal, né? Então, é isso que eu tenho que entender sobre a ação e reação, é que toda força, ao ser aplicada sobre um corpo, esse corpo reage com a força de mesma intensidade, só que de sentido aí contrário, né? É isso que caracteriza aí a minha ação e reação. Vamos ver se vocês conseguem responder essas questões aí. Eu quero que vocês digam se é verdadeiro ou falso. Um veículo segue numa estrada horizontal e retilínea, e seu velocímetro registra o valor constante. Ou seja, o veículo está com velocidade constante. Referindo-se a essa situação, diga verdadeiro ou falso. Se o corpo está com velocidade constante, a aceleração dele é zero? Sim ou não? E aí, pessoal, a aceleração do veículo é nula? Sim. Sim, né? A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula também? Eu acho que não. É, pessoal, a resposta é sim. Se eu estou com velocidade constante, a minha aceleração é zero. E pela segunda lei de Newton, se a minha aceleração é zero, se a minha aceleração é zero, consequentemente a minha força resultante vai ser zero também. Porque m vezes zero é zero, então eu vou ver essa aí como verdadeiro também. E aí, por fim, a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? Não. Porque se a resultante é zero, ela não tem sentido nenhum, né? Então, atenção aí para esse detalhe aí, galera. Vamos ver essa outra aí, ó. Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Então, quando a bola acerta o rosto do jogador, vamos lá, a força aplicada no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, mas sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. E aí, galera? Ricardo, pode repetir. Se o cara chuta uma bola e a bola acerta na cara do jogador e a bola tá tipo deformada, acertando a cara do jogador. A primeira afirmação, vocês vão dizer se é certo ou errado. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola tem direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. É falso. É falso? Por quê? É, sim, sei, eu não sei. Não, pessoal.
A resposta é que elas têm sentidos opostos, sim, mas elas não se anulam, sabe por quê? Porque senão a bola ficaria parada, grudada na cara do cara. E a verdade é que a bola acerta na cara dele e depois volta, né? Então as forças, elas têm direções iguais, mas elas têm sentidos opostos, né? E intensidades iguais, mas elas não se anulam. Porque a bola bate na cara, então a 1 tá certa. Vamos ver a 2, ó. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto? Não, também não. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola? Não, porque a bola bate e sai. É o mesmo tempo as duas, né? A força de reação aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pela cabeça no pescoço surge como consequência do impacto? Não. Quer dizer, faz sentido essa, né? Pode ser que seja a 1 e a 4 aí a correta. Vamos lá. Se o peso de um objeto na Lua é 48 newtons, determine o peso desse objeto na Terra, sabendo que a gravidade na Terra é 10, ó, e a gravidade na Lua é 1,6. Ó. Bora lá. O corpo tem peso de 48 newtons. E a gravidade na Lua é 1,6. Ó. Como é que eu vou achar a massa desse corpo? Né? A massa é o peso dividido pela gravidade, né? Então vai ser 48 dividido aí por 1,6. Quanto é que dá 48 dividido por 1,6? Dá 30. É 30 quilogramas. Então o peso desse corpo na Terra vai ser 30, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. O peso dele vai ser 300 newtons, né? Então é isso aí. Ó, sobre a terceira lei de Newton, vamos lá. A força normal sempre é a reação da força-peso? Sim ou não? Não, né? A força normal só é a reação da força-peso quando o corpo está sobre uma superfície, né? Outro. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas? Não. São direções iguais e sentidos opostos, né? Porque direção tem a ver com vertical e horizontal, né? E sentido tem a ver com direita e esquerda, ou para cima ou para baixo. A força de ação é sempre maior que a reação? Não, né? Na terceira lei de Newton, não. A ação e reação são iguais, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. E aí? Não, mesma intensidade, sim, mas sentido tem que dizer que é sentido oposto, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto, né? Essa aqui é a correta. Ó, aplica-se uma força de 40 newtons a um corpo de massa M. O corpo desloca-se em linha reta e a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Então, eu vou calcular a aceleração. Ó. Se ele aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos, a aceleração dele vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Então,
Então, se eu tenho força resultante é massa vezes a aceleração, então a questão quer saber a massa dele, então a massa é força resultante dividido pela aceleração. Se a força que está aplicando é 40, então 40 dividido para 5, a massa dele vai dar 8 quilogramas, né? Então, galera, assim, basicamente é isso que vocês precisam saber aí para fazer a prova, né? Lembrar dessas fórmulas aqui. Vocês vão fazer a prova em casa, né? Então, vocês têm na fórmulazinha anotada em algum lugar, né? Fórmula do peso, fórmula da força, do atrito. Na hora só fazer, né? Beleza? Então, isso é tudo que eu tinha para realizar aí com vocês hoje. Augusto, Raiz está aqui, Nicole, Guilherme, Alane e Maria Eduardo. Eu vou fazer aqui a chamada, galera, só porque eu tenho que fazer mesmo. Tem como fugir. Vou fazer aqui a chamada aqui rapidinho. Galera, vocês estão me ouvindo, então? Eu tô. Sim. Galera, eu não estou conseguindo nem entrar no sistema aqui. Acho que eu vou ficar sem fazer a chamada. Galera, eu enviei para vocês.